Olá, pessoas maravilhosas! Bem-vindo ao podcast Malu Empreende. Sim, gente, agora eu tenho um quadro de podcast e eu tô muito feliz de ter esse quadro e não podia ser melhor que a nossa empreendedora nata. Ela é uma vendedora maravilhosa que me ensinou muito. Ela é muito boa no empreendedorismo. Não podia ser mais nem menos do que a minha mãe, Nuci. Oi, tudo bem, gente? Eu estou aqui ao lado dessa maravilhosa, como diz ela, né? Minha filha Maria Luísa, essa mini empreendedora que, olha, vou falar para você, gente. Cada vez que eu olho, que eu vejo o desenvolvimento dela, eu fico assim extremamente feliz, porque o que ela evoluiu nesse tempo, que ela já vem evoluindo, né, que já vem dessa naturalidade dela, nossa, é maravilhoso. Então, assim, de aplaudir mesmo, porque é muito orgulho ser mãe dessa garota aí maravilhosa. Então, hoje eu vim fazer 5 perguntas para ela e vai ter mais algumas perguntas ao longo da dinâmica, mas essas 5 perguntas vão ser a base aqui do nosso podcast, onde ela vai responder e eu vou incluir empreendedorismo e maternidade. Então, mãe, qual que foi a sua maior dificuldade no empreender? Minha maior dificuldade no empreender, Maria Luísa, foi lidar com os números. Porque eu sabia vender, eu sabia lidar com o público, eu sabia atender cliente. Então eu fazia isso com muita maestria, com muita dedicação, muito amor. Tanto que os clientes, assim, eles ficavam muito satisfeitos com o trabalho que eu desenvolvia ali, que eu também conseguia com que a equipe desenvolvesse. Mas tem um outro lado do empreendedorismo que às vezes as pessoas elas acabam deixando de lado e não pode, que é o lado do financeiro, que é o lado do estoque, que é o lado de você poder acompanhar os números para você aprender e ver o seu crescimento, se está indo bem, se está indo mal, a questão das compras, né? Nossa, quanto que eu tenho que comprar para o estoque não ficar parado, para o dinheiro não ficar parado, né? Porque o estoque tem seu dinheiro girando. Então tinha tudo isso. Então eu tive que aprender tudo isso. E eu venho de uma área de humanas. Então essa área aí, um pouco mais das exatas, um pouco mais da área que a gente tem que lidar com as contas, lidar com tudo, essas coisas que muita gente acha muito trabalhosa, e realmente é. Foi bem desafiador, porque eu tive que aprender tudo assim e muito rápido, né? Porque a empresa precisava continuar desenvolvendo e eu acompanhando também cada passo que estava acontecendo ali. Gente, pra quem não sabe, a minha mãe hoje tem o Já, as 6 sorvetes naturais maravilhosos, mas a história dela não começou lá. Começou desde criança, com 8 anos, não foi? Com 8 anos. Com 8 aninhos de idade, onde ela vendia bonequinhas. Ela já empreendia desde muito nova, como eu. Ela já fez artesanato, confeitaria e muito mais. Essa mulher, gente, ela empreendeu com tudo que vocês imaginarem. Conta um pouquinho, mãe, da sua jornada. Como foi empreender desde novinha? Foi assim, eu olhava o pé de limão da minha casa, né, que tinha um pé de limão bem na frente, e ficava imaginando, eu vou pegar esses limões, eu vou vender. Então, e realmente, teve um dia que eu peguei, juntei um monte de limão, né, juntei os limões dentro de uma sacola e saí com a minha outra irmã e nós fomos vender pelo bairro. Então, depois vendemos geladinho, Maria Mole, que minha mãe fazia. Aí eu era criança, tinha umas bonequinhas bem pequenininhas, a Malu lembrou disso que eu contei pra ela, umas bonequinhas bem pequenininhas de plástico, e nós, as meninas, gostavam. Aí eu fui lá, comprei um monte de bonequinha pequenininha com os trocadinhos que eu tinha na época, aí vendi tudo baratinho, assim, pras meninas, vamos dizer assim, uns 10 centavos pro nosso dinheiro de hoje, né? E vendia para elas e a gente brincava, né? Só que isso faz já bastante tempo, né? Tipo assim, o empreender estava dentro de mim já. Então essa trajetória aí veio desde criança com o sonho que eu tinha de empreender, né? Eu sempre ficava avisando, o que eu posso fazer para ganhar dinheiro? O que eu posso fazer para ter dinheiro? Né? Então eu preciso vender. Então a venda já estava dentro de mim e o empreendedorismo também, porque eu via que tinha que fazer, eu teria que fazer, então partiria de mim. E aí eu começava a imaginar, eu vendendo as coisas, eu empreendendo, e que eu não sabia nem o que era empreender, na verdade. Gente, o termo usado antigamente era o vendedor. O vendedor trabalha muitas formas, tanto no seu desenvolvimento e tanto no seu dinheiro também, né, gente? Que quem não gosta de ganhar dinheiro. Mas o desenvolvimento dela, que eu acompanhei de 2014 a 2025, é um desenvolvimento incrível. Ela é uma mulher, assim, muito forte. Ela passou por muita dificuldade na vida dela, mas ela é uma mulher muito forte. Eu sou grata a Deus por ter ela como mãe. As histórias dela quando eu era criança, eu me divirto ela contando, porque ela empreende, gente, desde muito novinha, como ela contou dos limões. É a coisa mais linda. Vamos para a segunda pergunta. Mãe, foi muito difícil conciliar a maternidade com o empreendedorismo?
Eu digo sim, Maria Luísa. As mães que estão me assistindo e os filhos também que fizeram parte dessa parte de mães empreendedoras ou também até mesmo pessoal que trabalha, né, tá no mercado de trabalho aí como CLT, tudo sabe o quanto é desafiador isso. Por quê? Porque muitas vezes você vem trabalhar, tem gente que deixa com os pais, tem gente que deixa com alguém para cuidar, tem gente que deixa na escola, na creche, onde for. E a mãe sai de lá com o coração partido. Por quê? Porque ela queria estar junto com a criança naquele momento, né? Eu ainda tive o prazer da Maria Luísa se deslocar comigo e vir comigo pro trabalho ali, né? Ela tinha o espaço dela que ela brincava, tudo, mas às vezes também o filho está doente. O que a mãe quer? Cuidar dele em casa. E naquele momento, às vezes, a gente não pode. Tem que delegar alguém para ajudar ou estar comigo, por exemplo, estar ali cuidando todo momento, dentro do possível ali. Então, assim, foi desafiador. Até mesmo quando a gente tinha alguma atividade ou na escola, que às vezes eu não poderia ir, às vezes tinha que chegar atrasada por algum acontecimento que teve na empresa, por alguma coisa que tinha que resolver naquele momento, que não podia esperar. Então é desafiador porque a gente sente um aperto no coração muito grande de não poder estar disponível para aquele momento, de não poder curtir às vezes aquele momento naquela hora exata, sabe? Ele é bem desafiador, conciliar o trabalho com o filho, na questão de poder se dedicar totalmente a ele. Mas tem mães que acabam tirando um pouco de letra, vamos dizer assim, mas não digo totalmente de letra, mas um pouco mais fácil com alguns apoios que ela tem. Mas mesmo assim a gente ainda fica com o coração apertado, porque a gente queria estar ali junto ao filho. Mas ao mesmo tempo a gente também quer trabalhar, a gente também quer poder ser exemplo também para o filho do que a gente também pode proporcionar para ele na questão profissional. É desafiador e ao mesmo tempo é gratificante, mas cada mãe tem o seu aperto no coração ali por cada desafio que acontece. Gente, pra quem não sabe, aliás, a nossa família inteira é de Londrina, né? Quase toda. É do Paraná. Paraná, Londrina. Então, a minha mãe não teve quase nenhuma rede de apoio. Claro, eu nasci em Cuiabá. Na época, minha avó, ela ficou uma semana, eu não lembro quantos dias com você, mas a minha mãe foi uma guerreira, porque, tipo, hoje em dia mora eu, meu pai e ela. Só a gente aqui em Guarulhos. Então, acaba que realmente ela não tem rede de apoio. Mas ela sempre esteve comigo em todos os momentos. Eu não falo, tipo assim... Claro, trabalho é trabalho, né, gente? A gente sabe que tem coisas assim que não dá. Mas não tem pra falar um momento que eu não tive a minha mãe por perto, que eu não conseguia estar com ela. Ela sempre se dedicou muito a mim, sempre deu o máximo no trabalho dela e sempre deu o máximo pra mim. Ela sempre deu tudo que pôde e pôde muito. E eu amo o carinho dela, gente. Eu falo que abraço de mãe, amor de mãe não se troca, porque não tem outro igual. Ai, que linda. Que orgulho ouvir o filho dizer isso, a gente poder escutar, né, isso de um filho, porque a gente tenta fazer o melhor. Ninguém é perfeito. Não consigo, a gente não consegue ser perfeito. Mas a gente, dentro da nossa imperfeição, a gente tenta dar o melhor que a gente pode, porque a gente também vem de uma criação, né? E essa criação também é que desenvolve o nosso comportamento também hoje, que a gente traz do nosso passado, né? E a gente vai cada dia tentando ser 1% melhor. Verdade. E vai tentando ser mãe. Agora vamos para a terceira pergunta. Mãe, se você pudesse falar algo para você do passado, o que você falaria? Eu falaria o seguinte: vá sem medo, porque cada desafio na vida é para mostrar a força que você tem por dentro. Cada desafio que você enfrenta, cada dificuldade que você passa, é para você ativar aquilo dentro de você que está escondidinho lá, mas que você é um vencedor, que você pode superar, que você consegue. Então vá sem medo e cada desafio, ele é uma escadinha ali para sua vitória, para você descobrir a força que tem dentro de você. Mãe, eu quero te fazer uma pergunta que eu acho que você não tá muito preparada, mas qual que foi a maior superação, assim, a superação que, tipo, mais te deixou abalada na sua vida inteira? Tipo, pode ser de quando você era criança, pode ser do seu empreender, pode ser da maternidade. Minha maior superação? Que hoje você olha e fala, cara, eu fui guerreira nessa época. Eu fui. Bom, é algo assim que eu compartilho até comigo mesmo isso, né? Que quando eu falo de medo, é superar o medo, né? Então eu fui uma criança em volta de muitos medos. Então eu tive crises de pânico quando eu tinha 9, 10 anos de idade. Foi assim um desafio assim, extremamente grande, porque na época a psicologia não era tão avançada e conhecida como é agora. Então eu tive que superar, vamos dizer assim, praticamente sozinha, eu e Deus.
né? Porque minha família também não conhecia, não tinha estrutura para entender o que estava acontecendo comigo. Então, quando criança, essa crise de pânico aflorou. E quando essa crise de pânico aflorou, ninguém sabia o que eu poderia fazer, né? Então as pessoas achavam que alguma coisa estava acontecendo comigo, e estava, mas psicologicamente. Então, com o tempo, eu superei isso. Foi com fé em Deus, foi com muita vontade de vencer, né? Tive muitos altos e baixos, porque eu tentava, tinha dia que era picos assim, de muito medo, e outros de tranquilidade. Então eu tentava equilibrar isso. E com o passar do tempo eu fui me desafiando em algumas coisas que eu via que eu tinha medo. E esse desafio, né, desafiar o que você tem medo, foi o que me ajudou a superar essa ansiedade, esse pânico que ocorria em mim. Então foi algo assim que eu venci mesmo. Porque não é fácil quem passa por isso, Imagina, eu era uma criança, tinha menos idade que você. Como que eu ia superar isso sozinha, né? Então foi pedindo muito para Deus, para que Ele me ajudasse, e Deus não me desamparou nem um segundo. Eu sentia muito Ele me confortar, Ele ao meu lado, e eu venci. Ai, gente, eu tenho até uma história aqui pra contar pra vocês, que você vê como como uma mãe é uma inspiração pra filha dela, pro filho dela. Essa história foge um pouquinho do que a gente tá falando agora mas ela sempre teve muita fé, muita mesmo. Ela era Maria na igreja. A gente é católica e ela era Maria na igreja. E eu tenho duas histórias. Quando eu fui fazer um teatro na minha escola antiga, como a escola era católica, Da crucificação. da crucificação de Jesus. E daí, eu tinha um teste, um pequeníssimo teste, era só pra ver quem se encaixava melhor com Maria. E eu digo uma coisa pra vocês: façam o que vocês façam, mas façam com orgulho e façam muito bem. Tinha meninas que tinham potencial de aparência pra ser Maria. Elas tinham, tipo, um jeitinho, tudo. Só que na época eu tinha que fazer, tipo, uma atuação com um amigo meu. A gente é amigo desde muito pequenininhos. E quando elas iam, elas acabavam rindo, porque é normal, gente, ter que olhar assim. Só que o que eu fiz? Eu me coloquei no lugar de Maria, vendo seu filho sofrer e não poder entrar na frente, não poder fazer nada. Eu passei. O professor só olhou pra mim e falou: você vai ser Maria. E eu me senti tão, tipo, honrada porque minha mãe foi. E no dia eu fiquei muito feliz. A minha mãe até comentou com o professor ficou mais feliz ainda. E outra coisa, não sei se vocês sabem, mas tem um quadro de Maria que ela segura Jesus no colo. Eu tive uma rinite alérgica muito forte, eu tava num evento da igreja, eu tava, tipo, muito, muito fraca mesmo. E eu olhei pra aquele quadro e eu vi a imagem da minha mãe segurando Jesus no colo, me segurando no colo. E a partir desse dia, eu sempre olho pra aquele quadro e falo: gente, é a minha mãe me segurando no colo. Como foi Maria segurando Jesus no colo. Que lindo, até isso remete a um passado bem bacana, que eu sempre fui muito ativa ali na questão do grupo de jovens, né? De estar ali na igreja, né? Inclusive eu e o pai da Maria Luísa se conhecemos no grupo de jovens, foi bem, bem lindo, assim. E realmente tinha uma atividade de teatro, de música, né? Que até mesmo eu cantava, e onde eu fazia parte, que eu fazia o papel de Maria, e Maria passava no meio dos jovens, Maria, né, junto com Jesus ali. Então, era muito gratificante fazer isso, porque a gente via a transformação também neles, né, a transformação do Cristo agindo neles, né, e depois ouvir a Maria Luísa também sendo Nossa Senhora, para mim também foi muito orgulho. Sendo Maria, né, ouvir ela sendo Maria foi muito orgulho para mim, adorei. Nossa, sim. Tem uma história que você conta que eu acho que é uma música, né? Seus olhos eram verdes. Não sei se eram verdes seus olhos, se tinha cabelos morenos. E minha mãe, Maria, provavelmente tinha um cabelo cacheado. E a minha mãe tem olho verde. Então, quando eu tocava essa música, quando minha mãe entrava na igreja de Maria, as pessoas choravam. E tem uma outra história, quando meu pai foi José e minha mãe foi Maria, com o bebê no colo. E o padre perguntou: gente, tem uma família aqui na cidade? Eles não sabiam que ia entrar Maria e José, né? Representação. E eu queria ver quem podia acolher eles, quem cederia a casa pra eles. Algumas pessoas levantaram a mão, poucas, né? Porque vocês imaginam, quando os meus pais entraram, as pessoas começaram a chorar, porque lembra, gente, lembra muito. A minha mãe, então, quando toca essa música, nossa, ela entrava, as pessoas choravam, porque parecia muito a imagem de Maria.
Legal. Bom, Maria era judia, tudo, né? Então, os traços são semelhantes ao povo judeu ali. Então, a gente não pode dizer que ela tinha olho verde, porque eu tenho olho verde, não ela, né? Mas, assim, o que a Maria Luísa quis dizer, tipo assim, que para ela lembra os traços, né? Sim. Mas é muito, muito bonito isso, né? A gente poder também comparar. Cada um compara com a mãe, com o pai, né, da forma que é. Mas é legal o que eu digo nisso, porque ela sente a maternidade, né, no papel de Maria sendo para Jesus e da mãe sendo para ela, né? Ou seja, as mães, elas inspiram Deus nos filhos, né? Então ela transmite Deus aos filhos. Então, o que eu estou vendo aqui da Maria Luísa falar é que ela está vendo na questão de Jesus, os filhos, na questão de Maria, a mãe, né? Ou seja, Deus presente na vida de cada um. Então, é a gente inspirar realmente Deus aos filhos. É muito, muito bonito isso. Bem, você tem alguma coisa pra perguntar pra mim? Eu tenho. Ai. Filha, como você se sente sendo minha filha? Ai, gente, eu me sinto a pessoa mais feliz do mundo. Eu não penso como seria a minha vida com outra família, com outra mãe. Eu não consigo imaginar. Você mudaria alguma coisa em mim por ser sua mãe? Não, você é maravilhosa do jeito que você é. Jesus te criou assim porque ele viu a pessoa maravilhosa que você é. Não Obrigada. trocaria nada em você. Eu te amo muito. Também te amo. E qual que é o seu maior desafio? No empreendedorismo, você fala? No empreendedorismo e na vida. As duas perguntas em uma só. No empreendedorismo, eu acho que é ter autoridade. Porque muitas pessoas veem uma criança falando sobre empreendedorismo. O que você pensaria? Seja a pessoa mais sincera do mundo agora. O que você pensaria quando você viu uma criança falando sobre empreendedorismo? Ah, ela tá brincando, ela não sabe o que ela tá falando. Gente, parece que eu não escuto isso. Eu não preciso escutar pra saber que a pessoa tá pensando isso. Porque ela faz como se eu estivesse brincando. Sim, gente, eu brinco, mas aquela hora eu não tô brincando. Tipo assim, é claro, você tratar uma pessoa bem é normal, você tratar uma criança fofa é normal. Mas, tipo, ter autoridade às vezes é uma coisa que eu luto pra ter. Porque muitas pessoas olham e falam, ai, que bonitinha, ela tá vendendo pulseira. Gente, realmente, você elogiar não tem problema. Mas parece que você tá falando com um bebê. E essa autoridade... Gente, ela tá crescendo, é uma pré-adolescente. E, tipo, eu falo pra ter autoridade no quesito da pessoa entender o que eu tô tentando me comunicar. Da pessoa entender que eu tenho uma jornada de empreendedorismo, sim. Eu brinco, sim. Eu sou criança ainda. Mas eu também, tipo, tenho um ensinamento. Não é porque eu sou nova que eu não tenho coisa pra passar. Agora, na vida, sim, eu não sei ao certo... na vida, qual é o meu maior desafio, mas eu acho que hoje em dia é lutar contra a ansiedade. Porque de qualquer jeito, gente, eu sei que parece 11 anos, uma criança com ansiedade, parece estranho. Mas de qualquer jeito, assim, hoje eu luto, eu peço a Deus, eu oro, eu falo, eu converso com minha mãe. Mas é uma coisa que eu luto até hoje. Mas, gente, eu sou muito grata, tudo que eu tenho. Então, é mais ou menos isso. Falando um pouco para as mães e falando um pouco também para as crianças, né? Porque hoje a ansiedade, ela tá pegando muita gente. Na época de quando eu era criança, que eu passei por pânico, eu passei por ansiedade, já era um desafio muito grande, né? Hoje, por mais que ainda a gente não tinha tanto contato com psicólogos, não tinha tanto conhecimento, hoje tem bastante conhecimento, tem bastante psicólogos que podem ajudar e ajudam pra caramba, né? Mas a ansiedade está muito conectada com a nossa realidade hoje, por causa das redes sociais, né? Por causa da internet em si. Ou seja, tem muito conteúdo, tem muita informação, então a gente não está sabendo, acho que, lidar com isso, né? Então, eu aconselho os pais a acompanharem os filhos nesse quesito, conversar. Eu e Maria Luísa, a gente conversa bastante, né? Então, às vezes, é questão mesmo de a gente pegar o filho no colo, de verdade, não importa a idade, bebezinho até grande, às vezes eu falo para ela, ela ri, eu falo, vem aqui no colo da mamãe, que a gente precisa conversar, né? É esse carinho, é transferir o amor, né? Transmitir o amor, transmitir o carinho, né? É pegar no colo, é conversar. E você né? entender o que ele tá sentindo Isso, na hora e também, né? entender o que ele tá sentindo, deixar ele falar. Porque se a gente começar a falar, não vai adiantar, porque a criança ela precisa também colocar para fora. E às vezes ela não quer falar, viu, gente? Mas coloca no colo, abraça e diga a hora que você quiser falar, eu estou aqui. E também uma dica para as mamães. Às vezes o seu filho, tipo assim, vai falar, né, sobre ansiedade, essas coisas. Espera terminar de falar pra você aconselhar. Não debata, tipo, de frente. Porque já não acontece, eu não vejo muito. Mas já, tipo, vi relatos, né,
de, tipo, às vezes a pessoa contar uma coisa pra mãe e a mãe debater de volta. Tipo assim, É saber, é isso que eu falei, é saber ouvir, né? sim. Mas é claro, cada mãe também tem o seu jeito que cresceu. Isso. Então, acaba que, tipo, ela foi com a vivência dela. Mas se você conseguir escutar, pelo menos, né? Tentar ajudar no máximo o seu aprendizado, o máximo que você consegue, já é Eu suficiente. falo, nesse caso é a escuta, é o abraço, é o amor, né? Para poder, nesse momento exato ali. E aí, um acompanhamento psicológico, né? Tipo, marca um psicólogo, faz um acompanhamento com ele, passa para psicólogo o que está se passando também, se ele não conseguir falar, se ela não conseguir falar. A ajuda psicológica é essencial, né? Tanto para acompanhar o filho, às vezes até a família, os pais, para poder entender também o que está passando, né, na cabeça dele, às vezes na escola, às vezes no dia a dia, às vezes com algumas companhias, né, alguns amigos. Então, eu acho que o acompanhamento psicológico também ele é essencial, tá? E fé, gente, não sei, cada um também comunga de uma forma de fé, né? Então, assim, Deus pra gente é o centro da nossa vida, então a gente se apoia nisso, né? Então, se apoie na fé para que você possa vencer também tudo isso, né? Se eu tiver, além da fé, se eu tivesse acompanhamento psicológico, acho que eu teria superado mais rápido, né? Mas demorou anos para poder superar, né? Mas eu consegui. Então é a mesma coisa. Ainda depois fiz muito acompanhamento psicológico, a hora que eu pude pagar, a hora que eu tive conhecimento, né? Mas assim, amor, fé, né? Ouvir o seu filho, um acompanhamento psicológico é essencial para poder controlar essa ansiedade. Verdade. Agora a gente vai para nossa próxima pergunta. E mãe, como você se vê daqui 5 anos? Daqui 5 anos eu me vejo realizando o meu propósito de vida, os meus projetos que estão aqui dentro, né? Então eu tenho alguns projetos em mente, me vejo realizando eles já, transbordando na vida das pessoas através desse propósito de vida e aplaudindo você nas suas realizações, nos seus projetos também, porque eu vejo para você um grande futuro, né? Eu acredito que Deus tem grandes coisas reservadas para você e para que você também possa transbordar na vida das pessoas, porque esse é o nosso motivo também, né? De estar nesse mundo, né? Fazer a diferença na vida dos outros. Então eu me vejo fazendo a minha diferença e aplaudindo você fazendo a diferença na vida dos outros. E agradecendo a Deus por tudo isso. Mãe, eu tenho outra pergunta agora que eu pensei numa coisa. Qual palavra você se definiria? Tipo assim, se fosse pra você se definir em uma palavra, Nussi, qual seria? Resiliente. Porque foram muitas coisas, muitos desafios, né? Tinha hora que eu achava que eu não ia levantar mais e que não ia dar e que eu ia cair, mas Deus vinha, me ajudava, me dava força, falava, menina, levanta dessa, vamos lá, levanta daí, bola para cima, os desafios acontecem, leva ele como aprendizado e vamos viver, e vamos continuar, porque você nasceu para poder realizar os seus propósitos de vida, o propósito que eu tenho para você. Gente, eu quero comentar agora uma coisa aqui com vocês. Lembra do que eu falei? Tudo que você faça bem? Então, esse pra mim é tipo assim, pra mim, Maria Luísa é um pouco da minha base. Por quê? Como eu falei, eu dei o exemplo lá de Maria, mas, gente, em 1 ano eu consegui crescer. A minha mãe sabe o quanto a gente cresceu em 1 ano com empreendedorismo. Eu criei uma Lourdes Bijux e eu comecei daqui e fui pra cá. E eu estou indo cada dia mais. Ela também, desde quando começou a empreender, o tanto que essa mulher cresceu, você compara ela quando ela me teve, quando ela era pequena, até hoje você fala, meu Deus, ela conseguiu crescer. A gente cresceu juntas em 1 ano inteiro muito bem. Além, claro, a gente vai crescer muito mais, tem muita coisa pra gente aprender. Amém. Amém, tem muita coisa ainda. E agora, a gente indo pra nossa última pergunta, que já está chegando o fim do podcast Malu Empreende. Ah, sério? Tá tão gostoso nosso bate-papo. Nossa, Mãe e verdade. filha aqui. Mãe, vai ser um pouco parecido com a pergunta que eu já tinha feito antes, mas qual que foi a fase que mais te marcou na sua vida? O que mais me marcou na vida foi o seu nascimento. Ah, Realmente, porque o momento é muito assim, lindo a gente ver que a gente gera uma vida. A gente é como plantar uma semente, sabe? A gente está plantando ali, está regando diariamente e hoje está aqui na minha frente. 11 anos, né? Já se passaram. Então, o seu nascimento foi algo assim muito lindo que está na minha vida, na vida do seu pai. É algo que me marcou muito porque
gente vê, né, a gente acompanha muita gente, também sou professora, né, então vi muitas crianças, mas nós podemos gerar uma vida, colocá-la no mundo, cuidar, né, tipo, é um presente que Deus nos dá, né, que a gente cuida e a gente faz com muito amor. Mãe, deixa eu só te perguntar a última coisa. Como foi passar o seu primeiro Dia das Mães comigo no colo? Ah, foi sensacional. Na barriga a gente já ficava assim, né? Mas o mais lindo ainda é estar com o filho no colo, né? Saber que realmente você é uma mãe com teus filhos, com teu filho ali no braço, né? Porque a gente passa noites acordadas, a gente passa momentos de medos, né? Assim, de desafios, assim, você fala, ai meu Deus, o que aconteceu com meu filho tá doente, eu levo pro médico, faço não sei o quê, dou remédio e tal. Então, são desafios assim diários que vão ocorrendo, né? E comemorar o Dia das Mães com o filho ali é maravilhoso também, né? Então, é gratificante. Agora, para encerrar, qual frase você quer dizer para empreendedora ou empreendedor que está ali atrás da câmera? Ah, você que está aí atrás da câmera, eu tenho algo para te dizer que você vai ser desafiado nessa vida. A vida, ela é altos e baixos. Ela não é uma linha reta. Se fosse uma linha reta, seria chato, né, gente? Eu sou feliz todos os dias. Os desafios são para lapidar a gente. Então eu falo que o desafio é como diamante. Você vai ser desafiado. Não importa. O momento que você possa, é muito sucesso, é muita alegria, mas vai ter momentos que você vai ser desafiado. A vida vai te colocar nisso porque ela precisa te lapidar também. Que você não desanime. Porque ali não é o fim do túnel, não é o fim da linha. Ali não é o lugar onde você vai ficar e vai acabar ali. Não. Continua lutando, porque da mesma forma que você está tendo aquele desafio naquele momento, lá na frente você vai ter alegria. Mas aí naquela alegria você também já curte. Curte e se prepara. Porque outros desafios também acontecerão. Seja na vida pessoal, na vida profissional, seja na vida familiar. Né? Então a gente não está livre disso. Mas existe um Deus muito grande que nos dá força, ao qual é o pilar da minha vida, né? Então ele me dá muita força e eu falo, ele também vai dar força para vocês. Se agarre em Deus e tenha isso em mente. Os desafios vão acontecer, mas seja firme, seja forte, não desanime, porque se você conseguir pelo menos uma forcinha para levantar, daqui a pouco você está de pé de novo. Sim. Tá bom? E olha, eu vou dizer como vocês também, né? Ajuda sempre é bom, né, gente? Quem não gosta. Vou deixar aqui uma frase pra vocês também, que, como eu já falei várias vezes aqui no podcast, faça o que faça, mas faça bem. Pra mim, isso serve, tipo, como eu falei, a base. Pra mim, se ai, nossa, mas eu só vou fazer um bolo de chocolate. Faça bem, dê o seu melhor, porque é isso que te faz crescer, é isso que as pessoas veem. Não é sobre você ser rico, ser pobre, ser classe média, não é sobre... É sobre o que você faz, sobre o que você apresenta. É a essência, né, da Essência. pessoa. É tipo, é você. Não fica tentando copiar o outro, tentando ser o outro. Se comparar, né, ao se outro. comparar ao outro. Cada um é diferente. Você tem o seu método, você tem sua vida, você tem seus deveres. Se você é mãe, você tem seu filho. Às vezes a rotina pra um vai ser a rotina pra você. Mas você tem que fazer bem as coisas que você faz. Mesmo o tão pouco que você tiver ali, usa aquele pouquinho. Eu sei que às vezes a vida nos desafia, passa por cima da gente, mas o que você tiver ainda pra você conseguir se voltar, eu tenho certeza que você consegue um pouquinho. E seja 1% melhor a cada dia. Esse foi o podcast, espero que vocês tenham gostado, porque eu amei aqui também. E mais uma vez, mãe, muito obrigada por estar aqui no meu primeiro podcast. E, gente, pra quem quer conhecer a senhora Danucy, vulgo minha mãe, vou deixar aqui as redes dela, aqui na legenda, então já vão lá. Alguma dúvida? Coloque aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever, curtir, ativar o sininho e compartilhar com o empreendedor também. Muito obrigada mesmo. Beijão. Maria Luísa, eu que agradeço estar aqui e prestigiar esse primeiro podcast, abrir, né? Que maravilha estar com você e poder também ouvir coisas maravilhosas que eu ouvi, né, de você. Eu sei que você sempre também me fala as coisas, mas a gente poder trocar isso, né? Essa troca que é muito maravilhosa. Obrigada, Deus te abençoe sempre. Amém. E fique ligado para mais uma edição do podcast Malu Empreende. Beijão! Tchau!